Ouço bem, só eu estou vendo só a tua barba. Agora sim. Tá, beleza. Ah, ótimo, tá tranquilo. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje, na verdade, Eric, é um dia que eu diria que é até histórico na relação da Lapa com esse fato histórico, né? Hoje é um dia histórico, relembrando um fato histórico. Então, a tua presença é uma satisfação muito grande, como eu já tenho dito para você, né? Eu acompanho o curso de turismo desde que ele existe na Federal, né? As primeiras professoras foram lapianas, a professora Cecília Westphalen, a professora Cassiana Lacerda, né? E nós sempre tivemos um contato muito estreito com o curso. E eu sempre fui um crítico super no bom sentido, porque a relação existe até hoje muito reforçada com a pós-graduação, inclusive, né? Deixa eu só interromper um pouquinho. Oi. Fale, filho. Estou bem agora? Agora está mais contínuo. Tá. Você é pela questão do aeroporto aí, filho, que o teu sinal, essa questão tem a interferência do aeroporto. Melhorou agora. Né? Temos que vai girar aqui. Pois é, aqui também. Então, Eric, o que eu sempre falo da questão acadêmica? A questão acadêmica é a seguinte: as universidades, algumas, né, elas resistem um pouco de fazer programas voltados ao mercado, né? O academicismo às vezes fica na tese, né? O turismólogo, da forma com que o currículo ainda é hoje, ele se torna quase que um filósofo do turismo, né? Um planejador de alguma coisa que às vezes é intangível, né? E o que acontece é que, na verdade, o que nós precisamos também, nós precisamos de produtos para o mercado. E esse teu produto ele é bastante interessante, factível, né? E você vai aí nos contar como é que foi esse teu processo e nós vamos chegar aí a uma conclusão boa. Nós marcamos para as 14, ainda faltam uns minutinhos, o pessoal vai entrando devagarinho, né? Então é assim que funciona. É uma satisfação estar com vocês, né? Poder aí mostrar uma história. Que bom. Certo. Eric. Tudo bem, Calil? Tudo jóia, e você? Maravilha, graças a Deus. Eu queria que a Carla se manifestasse para ver se ela vai conseguir gravar a reunião para nós, Carla. Aparece onde está. Já está gravando. Ah, que bom ouvir a sua voz. Parabéns pelo teu trabalho, Carla. Obrigada. Você é nota 10. Para que o Eric saiba, a nossa secretária, ela faz federal também, o curso de turismo, né? Então, nós estamos bem armados aí dentro da situação do turismo, né? Muito bem, vamos aguardar, pessoal. De todo modo, esse nosso material ele fica gravado e disponibilizado, Eric, no sistema virtual do Skype que nós temos, né? Então depois as pessoas vão ter acesso também, pode ser disponibilizado e, enfim, prospectado para os seus clientes, para os clientes da Tropeiro Urbano também, né? Bom, são 14 horas e 1 minuto. Nós marcamos para esse horário e nele vamos dar início, né?
até porque, como já falei, teremos o registro disso e aquelas pessoas, então, que não puderam estar ao vivo conosco, poderão estar através da gravação depois, né? Então, desde pronto, eu quero registrar que o nosso programa de retomada do desenvolvimento vai muito bem. Nós, essa semana, tivemos um momento importante com o Sebrae Paraná. Na terça-feira que vem teremos outro. E esse momento foi bastante produtivo na medida em que nós estamos alinhando com o Sebrae as medidas, então, que serão tomadas para a vinda do Sebrae, né, o abraço do Sebrae Paraná a essa nossa iniciativa quilapiana, né? Nós já contamos com o apoio do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, através do seu diretor Wilson Lipski, que é lapiano, né? E isso tem nos facilitado bastante, inclusive, a interlocução com a área estadual, né? Então, desde pronto, eu gostaria de passar a palavra para o Éric do Prado, ele que é turismólogo e que fez como tese do seu trabalho, ele é um apaixonado por história, e fez como tese do seu trabalho a viagem, né, do Dom Pedro II à província do Paraná, isso que ocorreu em 1880. E eu quero dizer, Eric, que nos anos 80, acho que até já trocamos uma ideia sobre isso, a historiadora Maria Teresa Brito de Lacerda, ela que escreveu sobre a história do Teatro São João e das associações literárias do Paraná, uma pessoa com uma visão muito ampla, né? Uma pessoa que o Calil teve uma convivência bem estreita. Ela, inclusive, dedicou um dos livros dela, Magia do Casarão, fez lá na sua abertura uma dedicatória. Ela nos falava que nós deveríamos ter um espetáculo de som e imagem, né, do dia em que Dom Pedro II esteve na Lapa e, dentro do Teatro São João, possibilitar, então, essa sensação, essa experiência, né? E aí, quando você nos contactou, isso renovou esse nosso pensamento, porque a visita do Dom Pedro na Lapa é citada diariamente, né? Nas visitações ao Teatro São João, os guias fazem questão de mostrar onde ele esteve, né? Então, isso é uma coisa que está dentro desse contexto. Eu, ainda como introdução, gostaria de lembrar de um fato que ocorreu no ano que eu nasci, em 1964. A Brigitte Bardot, a atriz, né, francesa, esteve em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. E ela, então, estando no Rio de Janeiro, teve um assédio muito grande da imprensa e tal, e ela foi para um lugar mais tranquilo, então ela foi a Búzios. E em Búzios, ela fez uma situação, e eu, estando em Búzios algumas vezes, eu consegui conversar com moradores muito antigos que me contaram como é que isso aconteceu. Ela tirou a parte de cima do biquíni e caminhou coisa de 50 metros em direção à praia e foi feito um registro disso. Búzios, quase 60 anos depois, vive deste momento, vive desse glamour, né? Claro que eu não estou fazendo comparações, né? Mas o que eu estou falando é o seguinte, que um fato é gerador, e o mundo está cheio desses exemplos, né, de que se pode realmente, a partir de um fato histórico, criar uma condição turística. Então, com a palavra, Éric do Prado, turismólogo, estudioso, um entusiasmado pela história do Paraná, a palavra é sua e a satisfação é nossa. Imagina. Eu que agradeço
Quero primeiramente cumprimentar o Márcio Assad, o Calil Assad, né? Uma boa tarde a vocês, a quem nos acompanha aí. Para nós é uma satisfação enorme participar desse nobre espaço, onde há colocado ideias aí sobre a retomada do turismo na Lapa, né? O novo normal. A Lapa, com certeza, está pioneira nesse sentido, né? Ontem até tive a oportunidade de assistir virtualmente a explanação do Márcio na Assembleia Legislativa do Paraná, onde colocou ali, mostrou algumas ações da Lapa e todos chegaram realmente à conclusão que a Lapa está na frente, já está vendo, né, a retomada lá na frente como vai ser. Então, vai ser com certeza um exemplo para todo o Estado, né? Obrigado. Tá? Como o Márcio apresentou ali, meu nome é Érico Prado, sou formado em turismo, sou guia de turismo também e pós-graduado em gestão de negócio, né? Eu moro em Curitiba, tenho uma agência chamada Ion Turismo, onde é focada em roteiros no Paraná. Então, 85% dos nossos roteiros é dentro do estado, onde a gente procura fomentar e prestigiar o que é nosso, né? E, com certeza, a Lapa é um dos produtos ali, uns grandes produtos, já tivemos com grupos aí, ficaram muito encantados com a cidade, né? E sempre pensam em retornar, tá? Bom, mas o motivo de eu estar aqui, né? Foi o convite do Márcio, né? Depois os senhores vão entender, quem estiver nos acompanhando vai entender o porquê estamos aqui, o Márcio vai passar, né? Mas eu vou falar um pouquinho, bem por em síntese, né? O que foi o meu trabalho de conclusão de curso, baseada, como o Márcio falou, na viagem do imperador Dom Pedro II ao Paraná, né? Eu vou tentar fazer um breve resumo para não ficar enfadonho para os senhores, e os senhores já logo sabiam a novidade, para contar que é o mais importante de hoje, tá? Então, veja, na época da minha formatura, né, eu estava buscando um tema para fazer o meu TCC, e eu não via nada assim de interessante, eu estava procurando algo assim que fosse diferencial, e não estava achando nada, né? Como o Márcio, na introdução, colocou, muitas vezes é planejamento, marketing, algo teórico, que é importante, porém, né, eu não queria entrar nessa linha. E numa viagem minha e algumas viagens por cidades históricas, eu comecei a perceber que eu gosto muito de ver plaquinhas, adoro história, como, né, foi falado. Eu vejo plaquinha e falei, o que é aqui? Eu vi que Dom Pedro hospedou-se naquela casa em determinado momento. Em outra cidade, Dom Pedro também esteve ali. Na Lapa, no belíssimo Teatro São João, né, tem a camarote de Dom Pedro. Eu falei, mas, nossa, Dom Pedro esteve em tanto lugar, peraí, deixa eu entender esse negócio. Né, e fui buscar, até que eu descobri o livro do Davi Carneiro, né, o grandíssimo historiador, o livro dele, Dom Pedro II, na província do Paraná, né? Ele também escreveu já livros sobre o Cerco da Lapa, sobre a Revolução Federalista, né? E ali eu descobri que ele compilou a reportagem, o que 3 jornais da época, que estavam acompanhando o imperador, descreveram. Então, eles descreveram o dia a dia do imperador, né, aqui no Paraná. E isso é bem interessante, é um registro histórico, para quem gosta, é fenomenal, porque você vê o Paraná exatamente no dia a dia como era, com grandes personagens da história do nosso estado, né? Então, qual foi o motivo do imperador vir para o Paraná? Ele chegou no dia 18 de junho em Paranaguá e veio com o intuito, vários motivos, mas 2 deles principais, que é o lançamento da pedra fundamental da ferrovia Paranaguá-Curitiba e também veio a questão da imigração que estava recém-iniciada no estado, né? Além de conhecer o Paraná, que ele tinha emancipado de São Paulo 27 anos antes, ali, em 1853, né? Então, ele veio por isso, então ele chegou no dia 18 de maio em Paranaguá, e ficou até o dia 5 de junho. Nesses dias, quase 20 dias, ele fez o trajeto de Paranaguá, fez por mar até Antonina, de Antonina subiu pela Graciosa, passou por 4 Barras, Curitiba, Campo Largo, depois passou por Palmeira, Ponta Grossa, Castro, e no seu retorno passou pela Lapa, né? E depois deu sequência por Araucária, passando ali pelo litoral, daí uma nova cidade de Morretes, até ficar em Paranaguá. Como surgiu, então, para o interesse, né, o pessoal da Lapa que nos acompanha, o interesse do imperador chegar na Lapa. Na subida após Campo Largo, quando ele estava indo para o interior, ele parou na Serra de São Luís Purunã, na casa de um cidadão, para tomar café com sua comitiva. E ali chegou uma comissão de lapianos o convidando para conhecer a cidade no seu retorno de Castro. Então, ele ia para os Campos Gerais, no retorno ele iria ali. E ele aceitou a ideia, né? Porque ele não era muito de programa, seguir programa. Ele era meio no improviso, ele fazia do jeito dele. E que bom para ele, né? Pôde conhecer a Lapa, então ele foi para o interior, e na volta, ele passou, depois de passar novamente ali por Palmeira, seguiu para Lapa. Ele chegou na noite do dia 31 de maio, né? Ele foi recepcionado ali por cerca de 400 cavaleiros da colônia Jonesdorf, né? Então, para ver o evento, a passagem de Dom Pedro II pelas cidades, pelos locais, era um grande evento, era uma festividade.
né, eram recebidos com saudações grandes, enfim, grandes eventos. Imagine 400 cavaleiros recebendo, né, o imperador na cidade da Lapa. Ele chegou à noite e foi pernoitar na casa do coronel Davi dos Santos Pacheco, né, posteriormente foi condecorado a Barão dos Campos Gerais, um grande personagem aí da Lapa, né, importantíssimo para o senhor, sabe melhor a história do que eu, né? E então ele perguntou, e como ele fazia em todas as cidades, ele resolveu fazer uma visitação nos lugares que ele queria conhecer. Então ele foi aonde na Lapa? Na Igreja Matriz, ele era muito católico, fazia a sua missa, né, participava de missas, também foi conhecer o cemitério, a cadeia, a Câmara, né, o Paço, escola. Então ele fez visita nesses lugares, né, que hoje na Lapa muitos ainda existem, estão praticamente preservados, né? O melhor exemplo nesse sentido é a Lapa, né? Então ele fez esse roteiro e ele foi embora no dia 1º, já sentido, né, para o litoral, para Curitiba. No caminho para Mariental, ele coloca no diário dele, né? Ele está caminho para Curitiba, porém ele olha de longe a Lapa e fala que bela vista da Lapa. Então assim ele se encantou com a cidade mesmo, né? Bom, então só para sintetizar a história, ele seguiu para Curitiba, depois passou por Morretes, Antonina e foi para Paranaguá. No dia 5 de junho, ele fez a inauguração, o lançamento da Pedra Fundamental, que é importantíssimo, né? A Ferrovia Paraná-Curitiba, que mexeu muito com a economia do Estado, né? O Paraná era tão esperado naquele momento, há anos pedindo, mas o imperador fez a cerimônia em questão de 15 minutos. Ele não gostava muito de cerimônias longas, então para ele fez cerimônia e seguiu para o Rio de Janeiro. Bom, essa é a parte teórica, gente, né? Só para ter uma visão geral da visita. Posteriormente a isso, eu fiz minha pesquisa como? Eu fui buscar no livro do Ari Carneiro, eu anotei os lugares que ele teve e fui em cada cidade ver que lugares existiam, né? Muitos ainda existem, e eu achei bacana poder criar um roteiro turístico em cima desse tema, né? Um tema que eu acho espetacular, fantástico, tema de realeza, tema imperial, e algumas cidades ainda existem esses lugares que ele visitou, né? Então, a ideia qual que era? Eu percebi que não existia um produto turístico com esse tema no Paraná, não existia nada trabalhando isso. E depois você lê a história que gosta, percebe, nossa, mas é um grande potencial para o turismo, que a gente que é da área do turismo percebe isso, né? E eu fiz o projeto TCC, ok, né? Até que recentemente aí fiquei sabendo do maravilhoso projeto do Márcio Assad, das Cidades Históricas do Paraná, né? Fiz o contato, como ele falou no início, né? De pronto nos atendeu, né? A qual já agradeço antecipadamente aí a oportunidade, e bolamos a oportunidade da criação de um produto turístico. Então, graças ao know-how do Márcio, do Calil também, que nos conversamos muito nesses dias aí, estamos chegando à data de hoje, né? Espero aí que os senhores gostem da novidade que o Márcio vai contar, né? Espero que seja, que contribua para a cidade, né? E que isso aí gere bons frutos, né? Então, eu vou, nesse sentido aí, passar a palavra para o Márcio, para que daí ele conte a novidade para os senhores, que é o motivo dessa live hoje. Fico à disposição. Obrigado, Eric. Parabéns, mais uma vez, porque essa transposição do que é acadêmico para o mercado, principalmente num produto turístico, é algo bastante raro. Que bom se fosse muito comum, né? Mas não, é raro. Então, pela raridade da questão, pelo teu interesse especial, já é motivo de júbilo, né? Muito, muito mesmo. Mas eu vou passar a palavra, antes de fazer as considerações também, ao Calil, que ele é da Tropeiro Urbano. Tropeiro Urbano, ele vai explicar melhor o que é e como que funciona, e depois nós fazemos um fechamento aí todos com esse entrelaçamento de ideias, de projetos, de comercialização e tudo como que vai funcionar, participação de pessoas. Calil, então você do Tropeiro Urbano com a palavra, e nós temos a satisfação de ouvi-lo. Obrigado. Bem, a Tropeiro Urbano realmente veio justamente, ela nasce com uma nova proposta no ano de 2020, justamente para propor roteiros atuais, né? Modelos, formatos atuais do que Opa, tem alguém com o microfone aberto?
Márcio? O meu está desligado. Alô? Alguém está com o microfone aberto? Eu desliguei o meu também. Tá, vamos ver. Todos me ouvem? Beleza. Pessoal, então o Tropeiro Urbano ele nasce com essa missão, uma operadora, né, tendo como mãe a Turislap Empreendimentos Turísticos, que já está, né, há mais de 35 anos no mercado, e ela nasce, o Tropeiro Urbano nasce com essa roupagem, né, com essa roupagem de trazer um novo conceito de turismo, né? Ou seja, o turismo de experiência, agora se adequando com o turismo familiar, né? E propor roteiros também que estejam vinculados às cidades históricas do Paraná. Então, a Tropeiro Urbano, hoje, ela é o farol que aponta para esse novo turismo, né? Esse turismo que está mais reservado a famílias, a pequenos grupos, né? E, sobretudo, a questão do turismo de experiência, a vivência que o turista vai ter, né? Hoje nós não falamos mais em turismo de massa, né? Hoje em dia, até pela própria pandemia, demoraremos para voltar a ter um turismo de massa. Então, a Tropeiro Urbano, como operadora, ela se presta só a fazer os roteiros próprios, tendo a Lapa como centro principal, também a implementação futura de roteiros nas cidades históricas do Paraná. Acho que, basicamente, a Tropeiro Urbano pode ser apresentada dessa forma. Márcio? Perfeito, Calil. Obrigado pela tua participação, e você tem trilhado conosco um caminho desde mais tenra infância, dentro dessa perspectiva e do tripé, né, que é o turismo, a comunicação e os eventos, né? O Calil, como todo mundo sabe, está muito na vista, é meu filho, né? É acadêmico de história e faz aí outras inserções pela questão cultural. E então essa operação na Lapa, ela propõe algo bastante interessante. Olha só quem está aqui, o Alexson Luciano Gomes está conosco. Viu? Tudo bom? Que tal? A Dislene Freitas. Bem-vinda, Dislene. Muito grata. Falei, Dislene sumiu. Oi, querida. Então, Estou a Dislene aqui. também é uma pessoa, que bom, é uma pessoa muito importante, viu, Eric, dentro do nosso contexto. Ela atua há muito tempo, é uma pessoa extraordinária. Mais adelantado do projeto, nós vamos tê-la como palestrante também, como você fez hoje aqui, para contar tudo que ela poderá se auxiliar e locupletar esta vontade daqueles que amam a história do Paraná, aqueles que amam a história brasileira, né? E ela é uma pessoa que tem uma caminhada muito linda, e hoje, vamos dizer assim, por todo o conhecimento e merecimento dela, ela ocupa um cargo na ACP, na Associação Comercial do Paraná, do nosso Barão do Cerro Azul, na área da cultura, e está trazendo também para este setor cultural o turismo, né? E o que, para o nosso caso aqui, tem absolutamente tudo a ver, né? Mas na Lapa, o interessante, ouvindo o Eric falar, é que de todos os locais, Eric, que o imperador Pedro II passou, apenas uma casa não existe mais.
os outros, tanto os próprios públicos como locais religiosos aonde ele visitou, estão praticamente como era no tempo do imperador. E isso nos facilita a vivência, porque nós temos que fugir muito, nós da área do turismo, e com esse viés de turismo cultural, daquilo que se chama hoje em dia do fake, né? Todos que são aí, como nós que viajam em virtude do nosso trabalho com turismo, com cultura, já devem ter ouvido aquela história do pirata Zulmiro, né? Que o pessoal conta que o pirata Zulmiro foi até uma ilha e que lá ele teria escondido um tesouro e etc e tal. E esse pirata Zulmiro nunca existiu, né? Eu conheci a pessoa que inventou, até num evento de termalismo que nós tivemos no Itapema Plaza, ali próximo a Camboriú, né? Itapema, que tem umas sobremesas, aliás, maravilhosas, aquele restaurante do hotel. Isso é conversa de gordo, né? Gordo sempre tem que puxar para o lado do alimento. Mas foi uma das lembranças do congresso. Mas, assim, eu conheci a pessoa que inventou ali em Itapema a história do pirata Zulmiro. Nós não precisamos inventar. Nós podemos contar a história como ela realmente foi, nos lugares onde ela foi, como ela foi, porque assim, quando eu comecei muito jovem nessa área aqui, o Calil nasceu nessa área, mas eu comecei muito jovem nessa área, e nós, na nossa infância e na nossa, vamos pôr assim, pouca capacidade de entender o mundo, achávamos que a Lapa era uma cidade muito antiga, né? Que as coisas tinham acontecido há muito tempo. Quando começamos a viajar, fomos a lugar, naquela época a Lapa tinha 200 e poucos anos, né? Começamos a viajar por lugares que tinham 1000 anos, 2000 anos, conhecer escavações com 8000 anos. Então, a graça da nossa história não é a antiguidade. A graça da nossa história é poder contar uma história real que aconteceu há algum tempo atrás, que não faz tanto tempo assim, mas que num país como o Brasil, isso é um grande feito. São poucas as cidades nesse país que têm a condição de promover e sustentar um roteiro como esse. Porque uma coisa é você fazer um evento, né? Então, vamos fazer o evento do imperador. Então, o meu telefone, ele fala sozinho, não tem problema. Então, ele, de vez em quando, ele me reconhece e acha que eu estou querendo alguma coisa dele. Então, vejam vocês. Você fazer um evento, a chegada, o jantar, o banquete do imperador, é uma situação, né? Você pode pegar um local em Curitiba ou em qualquer lugar do roteiro por onde ele passou e promover, né? Nós conhecemos o cardápio, sabemos as preferências do imperador, as suas sobremesas, aliás, coisas muito simples, né? O imperador tinha um hábito alimentar, só não tão simples como a Gislene, viu, Eric? A Gislene tem um cardápio que ela leva dentro da bolsa dela, depois você vai saber por quê. É um cardápio de emergência. Não é? É verdade, Márcio. Então, só não é mais simples que a Gislene, mas é muito simples o hábito alimentar do imperador. Então, você fazer um evento tratando disso, não há grande dificuldade. Você pega um grupo de teatro de Curitiba, um grupo de dança de Curitiba, você pega um pessoal de música renascentista e monta um espetáculo lá. A outra coisa é você, com os elementos de uma cidade preservada, né?
de um centro histórico que, como diz o nosso querido Dr. Wilson Blay, que nos apoia muito aqui na Lapa, que é diretor do BRDE, o perímetro do centro histórico da Lapa é o mesmo perímetro interno do shopping Barigui. Então, é uma das poucas cidades também do Brasil que nós temos um perímetro que é um shopping a céu aberto, que é um local que pode ser bem protegido em todos os sentidos, né? Onde você pode colocar, em determinado momento de horário para frente, uma carruagem para funcionar, você pode fazer atividades sem muita interferência externa, né? E por locais onde foram palmilhados pelo personagem, que é o nosso Dom Pedro II. Outra situação que nós podemos ter também é que o comércio local pode participar muito desta situação. O artesanato pode fazer insígnias, né? Camisetas alusivas, brindes, e aí vai uma enormidade de coisas, que canecas, enfim, tudo alusivo a esse roteiro temático. Os nossos chefes de cozinha poderão desenvolver, e nós aqui, na nossa iniciativa privada, na nossa pousada, já estamos com alguns projetos do apartamento do imperador aqui, né? O cardápio dele. Mas a parceria pode ir além e ter as pessoas, então, que façam, por exemplo, num determinado local vai ter o manjar do imperador, né? No outro vai ter o frango do imperador, e nós vamos, então, tecendo essa teia de boas ideias, de boas práticas da área do turismo, com, vamos supor, elementos cênicos, elementos lúdicos, e fazer com que funcione essa nossa economia criativa, né? Mas, falando em economia criativa, Gislene, eu penso Sim. que a Associação Comercial do Paraná poderá estar conosco dentro dessa dinâmica, desta divulgação entre os seus milhares de associados, e também dentro dessa dinâmica de resgate histórico, né? Agora, esse ano é um ano de efeméride da Associação Comercial. Nós temos aí a história do Barão do Cerro Azul resgatada, assim como a vinda do imperador aqui tem muito a ver com a história do nosso Barão dos Campos Gerais, né? Então, eu gostaria de ouvir agora, Gislene, o que você tem a nos dizer a esse respeito, Sim. sobre o ponto de vista da sua coordenação na Associação Comercial do Paraná. Lembrando que esta reunião está sendo gravada e será disponibilizada no nosso ambiente virtual. Gislene, com a palavra. Sim. Boa tarde a todos. É uma honra integrar essa conversa hoje. Todos me ouvem bem? Perfeitamente. Perfeitamente. O ano de 2020, nós prevíamos que seria muito importante, mas na proporção que está sendo, todos os planejamentos foram dissolvidos e nós recomeçamos do zero. E esse ano, a Associação Comercial do Paraná completou, agora no dia 1º de julho, 130 anos, com a responsabilidade de interiorizar as suas ações, de fazer o seu papel de integração com as regiões do Paraná e entender cada ciclo histórico, entender toda a potencialidade desse estado é um compromisso nosso. E nós, internamente, estamos fazendo 2 projeções, uma no ano de 1890, ano da fundação, e toda a complexidade daquele cenário histórico, primeiro ano da proclamação da República, o desejo de posicionar o Paraná diante deste país enorme, e
o ano de 2150, daqui a 130 anos. E para que deixemos um legado para 2150, é fundamental que reconheçamos o que nós somos. E, a partir de agora, as conversações com as associações comerciais se intensificam. Existe a necessidade, por causa da pandemia, de nos descobrirmos finalmente. Depois de 520 anos, a pandemia fez um papel de nos desvendar. Então, o que existe é a total disposição da Associação Comercial do Paraná em integrar conversas como essas, de iniciar grupos de trabalho e mostrar o Paraná para o paranaense, mostrar o Paraná para o brasileiro e mostrar o Paraná para o sul-americano, e até que retomemos, talvez daqui a 2 anos, todo o fluxo que nós tínhamos de outros países aqui. Mas, acima de tudo, como nos conhecermos, como nos vendermos, porque toda vez que alguém sai da sua casa, até mesmo na Lapa, de um bairro para o outro, ela compra serviços turísticos. Serviços turísticos são vendidos para residentes, são vendidos para visitantes e viajantes. Entender essas 3 categorias e compreender as necessidades, os desejos e as vontades de quem viaja, de quem se desloca, é um exercício coletivo e nós estamos diante dele. E quero parabenizar. Eu tive a oportunidade de visitar na Casa Romário Martins o projeto Banquete do Imperador. Banquetes é no plural, isto? E foi quando eu soube que você estaria, que eu teria acesso a esse projeto, essa ideia que me deu grande satisfação em conhecer anos atrás e poder proporcionar isso para as demais pessoas. A nossa história está aqui diante de nós e ela é totalmente a nossa alma, e sem alma não existe vida. Um corpo sem alma, e o turismo é isso. O turismo é a indústria limpa, é a indústria verde do século XXI, e nós temos essa responsabilidade de desenvolver juntos. Vamos ao trabalho, não é tempo de falar, é tempo da gente colocar papel, caneta e fazer as propostas, e que as pessoas saiam de casa com toda a segurança que os municípios já estão se preparando e nos conheçamos mais. Perfeito. Obrigado, Dislene, não só por isso, mas por toda uma caminhada que nós temos tido juntos, exitosa, e uma caminhada firme, né? Eu digo assim que dentro de um capitalismo que se vivia até então no antigo mundo, né? Estamos hoje no novo mundo, né? Exato. No antigo mundo, o capitalismo ele vê o resultado das coisas através de saltos, né? De ativos que dão saltos e saltos financeiros e saltos de resultado. No nosso caso específico, a nossa caminhada tem sido para e passo, degrau a degrau, mas muito sólida. Porque para estarmos, Eric, hoje aqui conversando, muita coisa já foi falada, dito, madrugadas pelo telefone, né? Madrugadas falando pelo próprio Skype, né, Dislene, por outros meios já que nós utilizávamos, para poder alinhar e ter esta certeza de dizer o que eu vou dizer agora. A Dislene tocou na questão da pandemia, e é o que nós estamos vivendo hoje. Vamos viver mais um pouco ainda, e digo a vocês, a sombra disso vai nos acompanhar por muito tempo. Esse é o que nós estamos chamando de novo normal, é algo que veio para ficar. Eu tive a oportunidade de estar em alguns países antes de uma guerra
antes de uma revolução e estar nesses mesmos países depois desta guerra ou revolução. A diferença nos hábitos, nos costumes, nos saberes, nos fazeres, na arte, na cultura, nas crianças, na formação de uma geração, são enormes. E eu comparo esse momento que nós estamos vivendo como uma guerra. E uma guerra terrível contra um inimigo invisível, o que é muito mais difícil de se combater. Mas, tirando a parte ruim, tem um personagem de novela que está no ar agora que diz que tudo que é de ruim é para melhor, o negócio é assim. E eu compactuo com ele da seguinte razão: tirando a parte do medo, tirando a parte da doença seríssima, esta pandemia nos deixará alguns legados, e não é um só, serão alguns legados. A Gislene muito bem colocou quando falou isso, e eu digo o seguinte: faremos menos, mas faremos melhor. Quem imaginava ganhar coisas na escala tem que rever os seus conceitos. Tá? Então, nós faremos menos, mas teremos que fazer melhor. E também ficará a mensagem do cooperativismo, do associativismo, porque é através dele que nós iremos vencer, né? É a Tropeiro Urbano, junto com a Ion Turismo, com a Capa Blanca, que são as nossas instituições privadas. Eu, enquanto estou neste momento, né, no poder público da Lapa, fazendo a parte institucional, a Gislene na ACP fazendo a parte institucional dela, a Suzana aqui na Lapa com a Associação Comercial fazendo também a sua parte, né? Então, enquanto instituições, e a Suzana também como empresária fazendo a sua parte de imprensa, que é a Tribuna Regional, né? Então, nós temos dupla jornada, nós temos dupla responsabilidade, que é prestar um serviço institucional e também nos manter dentro das nossas empresas. Eu estava fazendo a conta ontem, quando eu fiz aquele... E o Eric assistiu, a Gislene também, a palestra lá, minha fala para a Assembleia Legislativa. Eu estou no comércio há 40 anos. Eu fui emancipado pelo meu pai antes de ter idade para abrir empresa, né? E comecei a ser empresário com 16 anos e já tinha conta em banco e já tinha carro no meu nome. Não podia nem dirigir, mas já era proprietário de automóvel para a empresa, né? Eu comecei orgulhosamente com carrinho de cachorro-quente e foi crescendo. Cheguei a ter uma rede de carrinhos, depois um trailer, com o objetivo de sempre de ser hoteleiro, né? Quiçá eu tivesse continuado com o carrinho de cachorro-quente, talvez eu fosse mais feliz hoje. Mas tudo bem, são as escolhas da vida. Estou brincando. Bom, mas voltando então, a escala que nós vamos trabalhar, ela é uma escala menor numericamente, porém com mais qualidade, com mais olho no olho. E quem acompanha o nosso trabalho deve ter notado que mais ou menos de uns 2 anos para cá, nós temos falado muito de pequenos grupos, nós temos falado muito de personal travels, falado de turismo familiar. E agora isso entra na pauta do dia como cidades distantes do destino da residência da pessoa de 100 a 200 quilômetros, pequenos grupos, grupos familiares, com destino de lugares que não haja muita aglomeração, né? Está aí o projeto Cidades Históricas do Paraná, que você, Eric, conheceu, que a Gislene conhece profundamente. Acho que hoje, pelo que ela estudou, ela conhece melhor do que eu, né, Gislene?
ela é uma detalhista, você vai ver como a gente sofre, Eric, com ela. Ela puxa a orelha, ela não puxa cabelo porque eu não tenho, mas a orelha ela puxa. Então, mas é para o engrandecimento sempre. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o roteiro do imperador, né? A visita do imperador Dom Pedro II à província do Paraná, em 1880, é um produto que nós já temos ele, então, agora formatado, que nós temos um sistema dentro da tua dinâmica, a tua agência é especializada nisso também, terá esse produto na prateleira, né? Vendo ele sair do papel, penso eu que você deva estar muito feliz com isso, né? Como nós estamos em acolhê-lo, né? Penso, Gislene, que vem de encontro com toda essa nossa proposta ao longo dos não sei quantos anos que nós nos conhecemos, né? Mas é um crescente. 5? Então, 5 anos que nós estamos nos preparando para esse momento, e esse momento chegou. E aquilo que até então era uma dificuldade, que era a nossa capacidade de carga, hoje é uma qualidade. A qualidade do fazer menos, mas fazer melhor. Então, é essa a mensagem que eu quero passar para vocês. O nosso projeto, e que já é um produto, ele vai se formatando agora nesse momento de home office em home office, né? Mas ele terá um momento de um lançamento especial. Então, a Rede Globo de televisão está com uma produção que é Nos Tempos do Imperador. Era para entrar agora em março desse ano, em virtude da pandemia. Ele vai ficar provavelmente... Hoje eu estou acompanhando para e passo a produção. Eles estão provisoriamente, mas anunciando para dezembro, o que pode mudar em virtude também do cenário, mas nós vamos fazer algo vinculado. Imaginem vocês, nós temos um roteiro que estará em um horário da Rede Globo de televisão, tratando absolutamente sobre o mesmo tema. Baseado, inclusive, nas chamadas, fala-se muito no diário do Dom Pedro, né? Uma das chamadas que nós veiculamos, inclusive, numa matéria que agora, alguns dias atrás, foi veiculada, começa falando Diário de Dom Pedro II, sabe, 1854, tal, bababá, tarará. Então, o momento é este. Eu, de minha parte, Calil, quero ver se o Calil quer falar mais alguma coisa da Tropeiro Urbano. Calil? Oi, me ouve? Perfeitamente. Pode, depois de tudo que você ouviu aí, fale alguma coisa para nós, então, que daí eu passo mais uma vez para o Eric, deixo alguém que queira se manifestar com mais alguma coisa, e daí nós estamos chegando quase que no nosso horário que nós estipulamos de 1 hora para essa nossa videoconferência. A palavra é tua, Calil. Veja, o que eu quero dizer seria a conclusão do que você disse, onde deixamos o exemplo do roteiro do Imperador, por exemplo, nos deixa e nos abre uma margem para que criem-se produtos em cima disso. Então, eu noto o quanto o turismo, né, assim como a gente sempre fala do setor audiovisual, mas o quanto o turismo da Lapa e porque estava vendo esses dias uma pesquisa, uma pesquisa da área do turismo, que o que mais se vende de souvenirs são chaveiros e imãs de geladeira, né? Então, o
que eu poderia falar hoje do roteiro, que ele está sendo todo pensado e todo esquematizado, sendo feita, Calil, muito minuciosa. Calil, nós estamos com Oi? dificuldade, o teu sinal aí, em virtude do aeroporto, ele está entrecortado. Então, vamos fazer o seguinte, nós estaremos tratando agora desse assunto, né, dentro desses parceiros, que são os nossos parceiros primordiais, né, do nosso projeto. Perfeito. Tá? Porque está entrecortado, e aí a própria gravação depois, que é um documento importante, ele vai ficar falho. Então, Tá certo. Tá bom? Então, eu passo então para as suas considerações finais o Eric, tá? E depois a nossa Gislene, e daí fazemos o fechamento. Eric, palavra é tua. Bom, claro, eu deixei para você anunciar o produto para depois fazer esses comentários aqui, né? Porque eu queria que você tivesse esse sabor aí, porque realmente a visão empreendedora tua, concretizar o que a gente idealizou aqui, né, é fenomenal. Eu estou muito feliz realmente, a realização, né, de um projeto e está sendo colocado em prática, vai fomentar, como você falou, vários produtos, né, que a gente conversou, que é possível fomentar a economia local, pequenos artesãos, restaurantes, economia, quer dizer, isso nos orgulha muito, né, saber que isso vai acontecer na prática, saiu da gaveta, né, e vocês estão colocando a mão na massa, né, contem comigo, Gislene, por favor, falou do grupo de trabalho, eu estou à disposição, né, aí para possível, né, a gente quer ver o turismo no Paraná crescer, a Lapa sendo pioneira mais uma vez, né, então, conte conosco, né? Fico, mais uma vez, repito, a felicidade de ver isso sendo colocado, né? Parabéns ao Márcio, parabéns ao Calil também, né? Agradeço a confiança e o apoio nesse sentido, né? E estamos juntos, né? Vamos ter, se Deus quiser, aí, muitas ideias juntas, para que isso cresça, né? E faça com que o turismo se desenvolva mais, tanto na Lapa como no nosso estado, aí, todo mundo cresça junto, tá? Muito obrigado pela atenção de todos, né? A gente vai nos acompanhando, caso queira conhecer o nosso trabalho um pouquinho. Posso falar meu site? iumturismo.com.br, tá? iumturismo.com.br, tá? Mas fico à disposição de quem quiser aí mais informações depois ou dúvidas, tá? Muito obrigado, mais uma vez, e parabéns a todos nós. Obrigado, Eric. Parabéns. Parabéns. Capa Blanca, Gislene Freitas, a palavra é sua e a satisfação é nossa. Muito feliz eu estou na data de hoje, porque realmente é uma somatória de tudo que nós iniciamos em 2015 e levar para que as pessoas tenham, de fato, a experiência completamente diferenciada de cada paisagem, de cada destino. E o teu projeto, Eric, é um presente pela pesquisa, pela ousadia de resgatar, né, a memória de um Brasil que raros brasileiros têm acesso. E penso eu, Márcio, que não existem coincidências, né? A sincronicidade da TV também abordar a história, mas que tudo isso que nós estamos fomentando, que já fomentamos, é para ser estabelecido nessas gerações futuras. A TV vai ser um marco de divulgação, junto com a programação, né, da maior emissora do país, mas, entretanto, todavia, o que nós estamos fazendo é para mudar o comportamento histórico e cultural do brasileiro. E o turismo de experiência, né, que ressignifica as paisagens, que ressignifica o destino, pode ser trabalhado, são diversos produtos para públicos, para perfis diferentes. Então, nós podemos fazer variáveis da mesma história. E esse é o nosso desafio. Uma proposta para quem quer saber um pouco
uma outra proposta para quem quer saber um pouco mais e para quem quer vivenciar, vestir-se da experiência, comer literalmente a experiência e voltar para casa completamente transformado, porque só estar num lugar não basta, só ver o que esse lugar tem não basta. É interessante, é mais do que interessante, é fundamental viver este lugar. E toda essa possibilidade que é única para cada cidade. Só a Lapa pode oferecer o que a Lapa tem. E assim todas as outras cidades do planeta. O que é que eu só posso viver na Lapa? O que é que eu só posso viver com o registro da visita do imperador ao Paraná? Então é conosco que eles saberão. Muito Perfeito. grata e que venham muitas outras cenas para fazermos juntos. Perfeitamente. Dito isso, eu nem vou ousar falar mais alguma coisa, porque seria ser prolixo. Somente agradecer muito, muito, muito a Deus por nos colocar juntos. Ontem eu falava que, na introdução, antes de nós entrarmos no ar, lá na Assembleia Legislativa, eu falava com um grupo de deputados que já estava ali no ambiente virtual, mas sem ir ao ar ainda. Eu dizia o seguinte: não cai, e é uma coisa bíblica, não cai uma folha de uma árvore sem que a energia superior saiba ou queira. Então, vamos aproveitar, se é por assim dizer, esta oportunidade de repensar a vida. Quem não aproveitar essa oportunidade, talvez esteja perdendo a maior dádiva que foi nos dado até agora, né? Está difícil, falando em relação ao comércio, está difícil na área da prestação de serviço, muito difícil. Viveremos ainda momentos mais difíceis. O índice de empresas que não vão aguentar, que vão sucumbir, realmente é muito grande. No entanto, aqueles que conseguirem ultrapassar, tendo esta nova visão deste novo mundo, irão prosperar e levar esta mensagem para as gerações vindouras. Porque se nós erramos até agora, de agora para frente, nós podemos escrever uma outra história. E eu fecho dando como exemplo aquele que, para mim, eu não sou dado a muitos ídolos. Eu sou uma pessoa que eu admiro o trabalho dos outros, sou um grande admirador, sou um leitor compulsivo de obras de grandes pessoas e de não tão grandes assim, porque não é só nas obras de pessoas de sucesso que você aprende. Às vezes você tem que ver a história do fracasso para você entender o que aconteceu com aquela pessoa e para você não cometer aqueles erros. Mas eu me confesso que eu tenho um ídolo que chama-se Thomas Edison, o inventor da lâmpada e de outras, o fonógrafo e outras coisas, que eu poderia ficar aqui muito tempo falando. Quando ele estava chegando no seu experimento número 99, que era a lâmpada incandescente, com aquele bulbo com um vácuo dentro, que não queimava o filamento, etc. e tal, houve um grande incêndio no seu laboratório, que era um barracão. E aquilo tudo pegando fogo e tal, e um repórter chegou para ele e perguntou assim: e agora? O que é que ele iria fazer? Ele disse assim que, naquele momento, todos os experimentos errados dele se queimaram e que ele partiria do 99 para o 100. E foi justamente quando ele... isso me emociona, porque tem a ver com fases da minha vida, mas as ideias erradas foram queimadas. Então, se nós
tivéssemos, né? Até agora e tivemos. Eu acho que nós somos fruto do sistema empírico, do erro e do acerto, desde que a gente nasce, né? A gente não põe a mão na chapa quente do fogão porque queima. Se a gente põe, a gente tira, e certamente que se tiver intelecto não vai pôr mais. Se você coloca muito açúcar em alguma coisa ou muito sal, você vai aprender com aquilo. Mas esta está sendo uma grande lição, esta pandemia, e que todos nós possamos aprender alguma coisa ou muita coisa com ela e seguir adiante. Muito obrigado de coração a vocês por esse momento, que para mim é muito histórico e muito importante. E que Deus nos abençoe, que nós sigamos juntos aí pelas boas práticas. E uma coisa eu digo para vocês, que é como eu tenho terminado essas nossas videoconferências. Não sabemos quando isso vai terminar, mas quando isso acontecer, a Lapa estará pronta para se restabelecer e ir além. Muito obrigado, um bom resto de tarde para vocês. Até mais. Até breve, até breve. Beijo. Muito grata. Até mais. Obrigado.